Hello Brasil, tudo bem com vocês? Pastor Bisnaga passando por aqui para anunciar a vocês o nosso primeiro episódio do podcast Café com Bisnaga e vai ser um tempo de bênção, de palavra, de edificação e de muito conhecimento e eu tenho certeza que nesse podcast você vai dar risada, você vai aprender, pode ser que você chore também de emoção, né, pelo conhecimento que você vai adquirir. Mas vai ser um tempo muito precioso. Nosso primeiro episódio, tudo novo, tudo novidade. Cafezinho com Bisnaga, o café tá aqui, o Bisnaga tá aqui. Jesus é o pão, top, top, top. E hoje, gente, temos um assunto precioso que eu acho que vai ser muito importante para você, para sua família. E também nos ajude aí, seguindo o canal no YouTube, Café com Bisnaga, no Instagram, Pastor Bisnaga. E que você possa compartilhar, porque eu tenho certeza que serão assuntos importantíssimos para as nossas vidas. Por exemplo, hoje, o primeiro episódio, nós vamos falar do impacto das drogas na vida das famílias. E para tanto, quem eu convidei? Uma pessoa, amiga, gente boa, pastor da Igreja Batista na cidade de Olambra. Ele também é oficial da Polícia Militar, graduado em Direito e mestre em Teologia, escritor, professor universitário, e eu anotei aqui algumas coisas, escritor de alguns livros assim top, por exemplo, Teologia Militar, Guerreiro da Fé, PCC, Igreja Evangélica, Um Casamento até que a Bíblia o separe, Remédios para a Alma e também Interpretação Bíblica, e tem outros livros também. Então quero apresentar para vocês aqui o nosso amigo, pastor, gente boa, pastor Edmar Pedrosa. Seja bem-vindo a esse episódio do Café com Bisnaga. E eu sei que aqui tem muito conteúdo para trazer para a gente, para passar para a gente. Então eu quero ser assim bem rápido, bem dinâmico nesse podcast, porque eu tenho certeza que muitas famílias têm sofrido ou já sofreram com algum conhecido, ou um parente mais próximo, mais distante, com vizinhos, com amigos do trabalho, sobre a questão das drogas. E aí eu quero já perguntando para o pastor Edmar Pedrosa, o que ele pode falar para a gente sobre o que são drogas, aquilo que tem afetado geralmente a meninada, né? Começa lá na adolescência, geralmente assim, que conhece aquelas amizades, aqueles vamos lá, vamos ser inserido, aquela coisa toda, tipos de drogas, os seus efeitos. Pastor, tá contigo. Bisnaga, muito bom estar com você, muito bom a todos vocês que estão aí com a gente. Privilégio meu participar do primeiro episódio do podcast aí Café com Bisnaga. E lembrando que Café com Bisnaga é para nos alimentar, não é? Isso aí. Para alimentar nossa fé, alimentar nosso conhecimento. E a proposta aqui hoje é trazer a você conhecimento breve, mas conhecimento ao mesmo tempo profundo, que de alguma forma faça diferença na sua vida e possa impactar. Na verdade, pastor Bisnaga, droga é qualquer substância, não importa se ela é de origem natural, como a gente tem medicações, a própria cannabis, que é a maconha, ou ela é de forma sintética, produzida em laboratório, que vai dando tanto efeito que altera o comportamento de uma pessoa. Então toda substância que tem o poder de alterar comportamentos, ela é classificada como droga. E ela vai ter uma divisão natural em ser uma droga lícita, que é reconhecida pelo governo, pelas autoridades, que de alguma forma ela vai te fazer um efeito controlado, ou ela é uma droga ilícita, aquela que é o nosso grande problema de segurança pública no Brasil. O inimigo número 1 da segurança pública no mundo, e aqui no Brasil então, com toda certeza, que é a droga, o tráfico ilícito de droga, que gera tráfico de armas, tráfico de pessoas, violência sexual, homicídio e tantas tragédias familiares, que a gente vai acabar conversando um pouquinho aqui no nosso bate-papo. Então você vai ter droga para todo tipo de gosto, para todo tipo de adaptação na vida das pessoas, mas o nosso foco maior deve ficar nas ilícitas, porque são aquelas que geram maior impacto na vida das pessoas aí fora. Posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Para chegar na droga ilícita, geralmente começa com aquele negocinho do pai molhar o dedinho do filho na cerveja. Ali, geralmente, eu não sei se você pode me ajudar nisso, pastor. Desperta um gatilho na criança, a criança já começa a desenvolver alguma coisa na adolescência. Porque fala, vamos beber uma cervejinha, tal. O outro fala, fuma um cigarrinho, vende em qualquer bar, qualquer lugarzinho, uma padaria, tal. Isso daí gera
uma consequência para depois uma droga ilícita ou não? Eu tenho plena convicção que sim. E vejam bem, ó, vocês que estão nos acompanhando aqui. Quando a gente pensa em droga, eu não penso na parte física do ser humano. Eu estou pensando na parte neurológica que controla tudo. Visão, audição, tato, que controla a nossa vida. E a droga, todas elas agem diretamente na parte neurológica. Elas entram na nossa mente, no nosso cérebro, no ponto mais sensível que eu costumo dizer, que é o ponto que controla os prazeres. Ok. Então toda droga, ela entra nessa parte neural que controla o prazer, ou seja, ela te dá um prazer, te dá uma resposta, uma solução, por exemplo, para dor, para tristeza, para euforia. Tá. E a hora que ela te dá essa sensação, quando a sensação acaba, naturalmente o cérebro te lembra de voltar a ela para você ter essa satisfação. Aí você imagina uma criança, isso acontece muito nos lares brasileiros, de pais molharem o dedo, não é só na cerveja não, na pinga, no uísque, no conhaque, porque parece bonito. E todo mundo bate palma, dá risada. Só que na criança, que tem muito menos sangue no corpo, o efeito é muito mais rápido e mais potencial. Atinge essa parte cerebral. Ela vai sempre lembrar disso quando ela precisar de uma busca pelo prazer. E, consequentemente, ela vai atrás da substância que lá atrás fez com que ela descobrisse esse prazer. Por isso, então, você, pais, né? A gente não está falando só de igreja, de momento evangélico, não. Isso daí é para a vida, né? De repente você não tem esse conhecimento e vai lá, acha engraçado, tem que inserir a criança naquele ambiente, então é um grande perigo. Agora, pastor, me diga uma coisa, drogas ilícitas, geralmente se inicia pela maconha, é isso? Em regra, aquela coisa. Maconha, por ser mais leve, mais barata, de fácil acesso, de controle um pouco mais flexibilizado. Então se vai na maconha porque se entendeu que ela é natural, ela vem de uma planta, consequentemente os efeitos dela não são maléficos, são benéficos, porque ela deixa a pessoa mais relaxada, mais tranquila, mais contemplativa. Eles só esquecem que tudo isso é verdade, sim, eu concordo. Mas o efeito que ela deixa nos neurônios, na parte neural, que ela provoca uma perda. E neurônio a gente sabe, não precisa ser cientista para saber. Até uma fase da vida você forma, a partir daí você gasta. Sim. Então você forma até a fase de bebê, de criança muito pequena, depois você vai gastar durante o restante da vida. Então o cara que fuma muito, geralmente ele esquece muito das coisas também. Esquece, vai ficando mais lerdo, vai ficando de um companheirismo já prejudicado. Entendi. O cara parece que ele está numa outra sintonia, não na mesma. Depois esqueci a pergunta que eu ia fazer. Brincadeira. Por exemplo, Brincadeira, gente. Então, beleza. Drogas ilícitas, quais são as mais comuns? E quais são, por exemplo, pastor, a reação que cada uma deixa, assim, o que pode, por exemplo, assim, no corpo, na mente de uma pessoa que está usando determinado tipo de droga, as consequências, por exemplo, sejam mentais, sei lá, físicas, e a gente sabe que o senhor disse aí, o maior vilão hoje do Brasil, da segurança pública é a droga. E a gente sabe que chega num momento que o ser humano ele perde até a noção da vida, ele vai pra rua, ele mata a mãe, mata o pai por causa de 10, 20 reais para poder usar uma droga. Então, se o senhor puder explicar pra gente as drogas mais conhecidas e as consequências, os efeitos e tal, seria muito legal. Vamos pegar assim, como esse leque de droga não para de crescer, porque as pessoas são muito criativas em inventar as sintéticas, mas a gente tem 3 que são as drogas mais populares, que sempre tiveram e vão continuar aí por muito tempo. Falamos da maconha, que seria lá a locomotiva de um trem chamado drogas, mais comum, mais popular, mais fácil acesso e mais barata. Você encontra em qualquer ambiente, qualquer lugar. E essa pode ser produzida aqui mesmo no Brasil, inclusive dentro de casa muita gente planta e produz. Então ela é muito mais fácil de acesso. Depois dela você tem a cocaína. Essa já é mais cara, já é mais trabalhosa, não é produzida no Brasil, ela vem de fora, países normalmente aqui da América Latina, Bolívia, Colômbia, adentram ao Brasil aqui em forma de pasta base e eles diluem essa pasta base. Eles batizam, é o termo que eles usam, misturando na pasta base outras substâncias para ela aumentar de volume e, consequentemente, ter maior lucratividade. 1 quilo de pasta base, se faz 5, 10 quilos de cocaína mais pura, que se batiza de novo, você faz mais 10, 10 não se sabe onde vai chegar, para gerar um lucro muito mais alto. Então a cocaína seria uma segunda. E uma terceira, mais moderna, que nem é tão moderna assim,
É um subproduto da cocaína misturado com outra substância, que é o crack. Essa sim, chega a pessoa, leva ela para o fundo do poço, que seria um começo natural na maconha ou na bebida alcoólica, e o final, normalmente, é no crack ou na casca. Eles conseguem tirar um subproduto do próprio crack, que sobra dele, e eles também consomem isso. São os casqueiros ou craqueiros que a gente vê. E quando a pessoa chega nesse nível, ela vira aqueles zumbis, vão para a rua, abandonam casa, família, conforto. Você falou de consequência, de efeito. Você tem basicamente assim no nosso cérebro, tá? Droga que te deixa eufórico, que te acelera. Então, se você é muito parado, quer ser acelerado, tem uma droga que vai dar esse efeito. Pô, cocaína provoca em você esse tipo de coisa, o crack, esse tipo de coisa. Você tem droga que deixa a pessoa mais calma, contemplativa, pensativa, que é a maconha, por exemplo. O THC, que é o princípio ativo dela, faz isso, que a pessoa fique mais relaxada, mais à vontade e dá essa posição de descanso maior. Então, basicamente, ou ela te acelera, ou ela te diminui, ou ela gera um terceiro efeito, que é causar alucinação. Que é literalmente, Bisnaga, tira a pessoa desse mundo e teletransporta ela para um outro mundo fictício. Uma espécie de uma Matrix. Então a pessoa está aqui, mas sob o efeito da droga, ele viaja. E quais são as drogas básicas que os nossos jovens já ouviram falar muito delas, tá? O LSD, que é um ácido muito conhecido entre a garotada que tem por aí, e o êxtase, que é em forma até de um comprimido. Eles chamam um de balinha, o outro de docinho. Por que o jovem conhece muito? Porque elas se popularizaram nas baladas, nas raves, nessas festas, chega carnaval, onde tem grande aglomeração de pessoas, onde tem a música, geralmente a música eletrônica muito forte, e essas drogas dão um efeito muito mais prolongado do que as outras três que eu mencionei. Então uma pessoa, sob o consumo de uma balinha, de um docinho, ele pode ter 10, 12, 15 horas de efeito em uma droga. E essa droga simplesmente coloca nele alucinações, tira ele daquele plano e ele se sente leve ao ponto, meu irmão, de achar que sabe voar. Meu Deus do céu. E uma pessoa que acha que pode voar na alucinação, não é difícil ele pular de uma ponte, ele pular de um prédio, na ideia de que ele vai voar, mas ele não vai, ele vai morrer e vai virar um laudo aí de um acidente ou de um suicídio, que é muito comum. Ou super força. Não há muito tempo, essa semana, uma pessoa assim, em frente a um bairro aqui na rodovia, no meio dos carros na rodovia ali, todo mundo tendo que parar, totalmente alucinado pelo efeito também de droga. Ou ela dá o efeito leveza ou o efeito força. E quando falamos do efeito força, a pessoa acha que pode segurar uma pedra, um caminhão, uma carreta, uma locomotiva e acaba perdendo a vida. Além do que uma alucinação faz a pessoa enxergar monstros. Aí elas vêm para a realidade religiosa, Bisnaga, e falam, é endemoniado, está possuído, está vendo isso, está vendo aquilo. E às vezes, aquilo que é irreal se torna a realidade dessa pessoa e ela simplesmente não aguenta mais viver. Entendi. Ela perde o sentido e acaba tentando contra a própria vida. Tá. Ó, eu me lembro, pastor, que na nossa época de adolescente, por exemplo, não existia esse tipo de droga. Por exemplo, crack, né? Não existia esse negócio de... O próprio LSD não era tão divulgado. Na época era cola. Sim. A molecada cheirava cola. Cola de sapateiro. Cola de sapateiro. Infelizmente, eu, na adolescência, por aquela questão, quer sair com a gente? Então tem que usar alguma coisinha, fumar, beber, aquela coisa toda. Sim. Benzina. Até benzina. Com éter. E aí você inalava aquilo lá dava um... assim, fechava a cabeça, a mente. O próprio thinner. Escutava a voz das pessoas tão distante e tal, e você ficava meio voadão. O tal do haxixe, né? Que era aquela coisinha. E eu me lembro que muitas vezes, a gente, para poder ser inserido no meio de uma galera, para poder andar tal, você tinha que acabar, senão hoje a galera fala assim, é o vacilão da história. Exato. E aí que vem o problema, eu queria deixar bem claro aí para a meninada, para os pais que estão assistindo, que de repente por uma questão de, eu preciso ser inserido, a pessoa ela usa a primeira vez, e aí libera dentro dela um gatilho, que às vezes a pessoa já tem aquele instinto para ter um determinado vício, verdade. E por uma brincadeira, por uma questão de, o cara é gente boa, é parceiro, é sangue bom, e
daqui a pouco essa pessoa está aí numa situação bem complicada. Agora, pastor, fala para mim, além das consequências físicas que essa pessoa vai ter, seja de euforia, seja de tranquilidade das drogas e tal, ela se esquece o seguinte, que não é somente ela que vai trazer consequências para a vida dela. Verdade. Mas ela acaba envolvendo todo um contexto, toda a sua casa, família. O senhor já teve experiência de, por exemplo, no meio do teu trabalho lá, porque, gente, deixa eu só explicar para vocês, eu conheci o pastor Edmar Pedrosa assistindo aquele programa Polícia 24 Horas. Eu rachava o bico quando eu via, por exemplo, o cara colocando droga dentro do potinho de Nescau. Todinho, olha, lembra disso aí? MM, eles colocam dentro. Cara, era cada coisa assim absurda. Mas quando o senhor, por exemplo, no trabalho, tinha que, por exemplo, prender alguém por estar transportando droga, ou aquele cara que era, às vezes, preso por... Como que é a mãe, por exemplo, o pai de um filho, ver um filho nessa situação? O senhor já pegou alguma experiência? Assim, muitas. E aí, vale a pena a gente comentar algumas coisas, porque a droga ela gera esse efeito no organismo da pessoa, mas ela tem um efeito que a gente pode dizer espiritual, sim, e ela tem um efeito social, Bisnaga, que envolve a família e a sociedade. Quando eu digo efeito espiritual, por quê? Porque a vida com Deus, ela exige da gente racionalidade, exige da gente aceitabilidade para as verdades de Deus. E para eu estar em condição de entender a vontade da minha vida, eu preciso estar com as minhas faculdades mentais totalmente em ordem, sem efeito de algo externo que venha na minha vida. Seja uma medicação mais forte, seja uma substância lícita ou ilícita. Então afeta, porque a pessoa perde a capacidade dessa racionalização do que é a fé. Afeta socialmente demais. Gente, o que eu já tive de situações de pessoas que são de famílias boas, quando eu digo famílias boas, pobres, mas muito bem estruturadas, famílias ricas, pessoas que estudaram em universidades. Eu já deparei com situação de psicóloga, formada há muitos anos, bem conceituada, pessoas que são instrumentistas em hospitais, que se tornaram viciados. Eu já peguei em biqueira de droga, é o termo que a gente usa, médicos já com idade, conceituados aqui. Antes de trabalhar no hospital, ele passou numa biqueira e teve a infelicidade de ser abordado ali pela minha equipe policial. Então você depara com essas situações e muitas vezes esse profissional, sob o uso de droga, ele vai tirar um plantão de 12 horas. Cuidando de pessoas, cuidando de vidas, cuidando daquilo que é mais sensível na vida de alguém. Então a gente depara com essas situações porque ela acaba afetando e destrói a família. Por exemplo, Bisnaga, quantas vezes, não foi uma nem duas, gente, que você na madrugada, você era parado por uma senhora e não era incomum ela estar usando saia, não era incomum ela ter coque na cabeça ou um cabelo comprido, típico de quem é do meio evangélico, e muitas vezes perguntando pra gente se a gente conhecia o fulano, se a gente tinha visto, mostrava uma foto pra gente daquela pessoa, e é óbvio que a nossa resposta é não, até porque aquela foto não corresponde mais à pessoa. Sim. Porque quando ela vai pro vício mesmo, ela chega no nível do crack, ela emagrece demais, ela muda as feições de cabelo, de barba, ela se torna uma pessoa assim, irreconhecível. E você não tem como mostrar para essa senhora. Você vai numa Cracolândia em São Paulo, tá cheio de mães e pais que estão ali procurando, porque naturalmente o usuário acaba indo para esses lugares maiores, porque ali ele tem uma coisa que é fundamental na sua fala, você abordou, que é acolhimento. Tá. Tipo, os iguais sempre procuram os outros para ficarem juntos. Por isso que o adolescente, por isso que o jovem tem essa necessidade do pertencimento, de ser acolhido pelo grupo. E aí ele escolhe um grupo que faz uma prática de pichação. Se ele não está naquele grupo e faz a mesma coisa, ele não é aceito naquele grupo. Se aquele grupo não é um grupo que faz discriminação racial ou de gênero, parece que ele não faz parte daquele grupo. Se aquele grupo não usa um tipo de droga, de substância, ou mesmo bebida alcoólica, ou fuma um cigarro, uma maconha, aquele vape da moda que está hoje entre o jovem, é como se ele não fosse parte daquele grupo. E aí o poder do grupo vai acabar levando ele para aquela prática. E aí nós entramos na parte mais nociva das drogas, que eu considero e falava com você aqui nos bastidores, que é toda droga, ela gera um efeito bom na pessoa. Tá. Porque senão ela não ganha a pessoa. Sim. Então a pessoa, ao experimentar, bom, ela vai ter um efeito bacana.
ou de agitação, ou de calmaria, ou de alucinação, um efeito que ao primeiro momento parece agradável ao cérebro. Tá. Ele vai gostar daquilo e, consequentemente, o efeito vai passar. E quando o efeito passa, a mente lembra, olha, aquilo dá o efeito legal. Ele volta ao efeito e começa o famoso ciclo vicioso. Ele começa a ir e voltar, ir e voltar, e como a droga tem um fator químico, ela gera dependência química. A necessidade de viver em função daquilo. Aquela substância passa a mandar na pessoa até o ponto dela acabar com o hospedeiro. Como se fosse de verdade mesmo um vírus naquela pessoa que acaba com aquele hospedeiro quando ele já não tem força, não tem mais condição e ele vende completamente a dignidade dele. Deixa eu contar uma das histórias. E uma vez em uma biqueira, gente, biqueira, eu sempre comento com o Bisnaga, ela tem cheiros que você não consegue imaginar. Ser humano cheira muito mal quando não tem limpeza. E eles vão para debaixo de pontes, eles vão para becos, cavernas improvisadas, e levam papelão, jornal, esgoto. Ali eles defecam, ali eles fazem atividade sexual em troca de moedas para comprar droga, ali eles estão misturados um com o outro, ali aquele cheiro horroroso, ali aquela condição horrorosa que eles vivem. E em uma dessas, uma vez em um bairro, eu deparei com uma senhora. Aquela senhora totalmente drogada, e essa senhora era uma psicóloga muito antiga, muito conceituada em Campinas, porque conversando com ela, ela começou muito educada, uma fala perfeita, começou a contar o histórico dela, onde trabalhou, como agia, tudo mais, né? E o que me chamou a atenção, que meio aquela podridão do lugar, ela tinha uma bolsa. Dessas bolsas que mulher sempre carrega, uma bolsa de couro, ela carregava. Falei, poxa, deve estar aí a droga, o que ela deve esconder, apesar que o usuário de droga não tem muito ali o que esconder. E o que me chamou a atenção foi quando eu abri aquela bolsa, tinha pedaço de vidro, pedaço de madeira, pedaço de papel, mas o que eu entendi aquilo? Que na viagem que ela fazia na droga, aquilo ali era um pouco de dignidade que ela tinha. Entendi. Uma pessoa na vida comum tem um aparelho celular, ela tinha um pedaço de madeira ou de vidro, que seria o celular, um monte de papel que seria os documentos que uma pessoa tem numa carteira, cartão de crédito, por exemplo, tinha ali tipo garrafinhas, ali dentro, como se fosse o batom, como se fosse o desodorante. Era tipo a ilusão dela de dignidade. Era aquela bolsa que ela carregava. Porque o usuário, ele é uma pessoa que requer cuidado, amor, tratamento, dignidade. Mas, infelizmente, a droga cobrou dele o preço. E o preço de levá-lo a essas condições. Então, pais, geralmente mães, Bisnaga, pais a gente vê muito menos. Mas as mães são as que mais sofrem. Imagina. Se todo jovem adolescente a gente entendesse o que uma mãe passa quando descobre que o filho está no uso de droga, ainda que no começo, eles jamais fariam isso. A gente sempre diz, mãe só tem uma, mãe é o amor verdadeiro, mãe é o amor mais real. Mas amor, gente, não são palavras, amor é atitude. E uma das maiores atitudes que um filho pode ter com a mãe é fazer um voto consigo mesmo, de não usar droga, de não alterar seu comportamento, de ser exatamente quem ele foi. Temos qualidades, defeitos, mas seja você. Nunca olhe no espelho e não se reconheça. Não olhe para o espelho e fale, quem é essa pessoa? Quando você faz isso, você perde o sentido da vida. Sim. A vida se torna sem graça. E a droga provoca esse efeito na vida das pessoas. Tem uma... Eu sou da época, Pedrosa, acho que você também era do filme dos Trapalhões. Opa. Galera que é da época dos Trapalhões, os filmes dos anos 80, 90. E eram bons, viu? Demais. Mussum, Zacarias, era top demais. Eu me lembro que um dos filmes, cara, apareceu uma bruxa, que ela carregava um negócio de vidro com uma fumacinha saindo. Era tipo assim uma porção mágica do negócio. Sim. Tem uma droga aí que a galera... fica soltando fumacinha aí. Né? Colorido. Colorida, com saborzinho e tal, aquela coisa toda. E não deixa de ser droga. É droga. Né? E me parece, Pedrosa, que ela tem, assim, o efeito mais potente do que uma nicotina de um cigarro comum. Muito mais. Fala um pouquinho pra mim, o que é essa droga, como Vamos chama? falar. Eu não quero falar nome errado, narguilé, narguilé, fumacinha. Mas eu posso falar o nome errado, então, Fernando. Vai lá. Tem erro, não. Mas, ó, esse ponto vale a pena, Bisnaga, até para você que é pai, para você que é mãe e tá assistindo isso, porque se você que é mais jovem passa para um adulto assistir isso também, entender. Por quê? Porque esse tipo de droga ela é perigosa. Primeiro, não parece droga. Já é a primeira característica. Segundo, se compra em qualquer lugar.
Qualquer tabacaria, qualquer shopping bacana ou não, você tem acesso a ela com muita facilidade. E terceiro perigo, ela tem uma aceitação social. As pessoas não veem perigo naquilo. E muitas vezes as coisas mais perigosas são aquelas que a gente não vê perigo nelas. E muitos jovens adquirem aquilo com o dinheiro de quem? Do pai, com o dinheiro da mãe. Traz aquilo para o convívio e fica muito legal entre os colegas. É narguile para alguns, narguilé para outros, mas o nome é o de menos. O que é aquilo? É um cigarro potencializado por 100, no mínimo. Na verdade, ela não parece um cigarro, obviamente, tem fumaça, tem cheiro agradável, tem gosto de fruta, você pode escolher qual fruta você quer e você divide entre as pessoas. Você pode ter uma mangueirinha que você vai passando de um para o outro, 3, 4 mangueirinhas que você divide, e no ambiente gera aquele efeito de satisfação, gera uma tranquilidade. Então o jovem ele começa a gostar daquilo, e qual é o problema? Como ela é uma substância química, entra no cérebro da pessoa potencializado, porque a mesma coisa que seria fumar um cigarro, você multiplica por 100. Então, 1 hora fumando narguilé é a mesma coisa que uma pessoa pegar 5 maços de cigarro e fumar inteiro, o que é algo assim inimaginável. Entendi. Um viciado em nicotina, vai lá, 1 maço, 2 no dia, já vi falar de 3, mas em 1 hora como se fossem 5 maços. Consequentemente, gera o vício, trabalha a questão pulmonar, gera adoecimentos. Se você fizer uma breve pesquisa no Google, não precisa ir muito longe não, você vai ver o número de jovens que estão perdendo a vida por conta, gente, de AVC, por conta de infarto fulminante, que chamam de morte súbita, o que tem de jovem perdendo a vida por incapacidade respiratória, usando esse narguilé. E o narguilé é tão perigoso que dá a impressão que conseguiram reduzir ele. Então pega-se o narguilé todo bonito, reduz ele e formaram esse cigarro eletrônico aí que eles chamam de vape. Que você compra em qualquer lugar, pequenininho, bonitinho, e a moda hoje entre os jovens, pai e mãe. Fique atento a isso que eu estou dizendo. É a moda entre eles, ter esse aparelho. Mas eu não sei o que é isso, é comum os pais não saberem o que eu estou falando. Parece que eles estão falando aqui uma língua diferente. Mas tenha curiosidade de descobrir, tenha curiosidade de pesquisar e a curiosidade de perguntar para o seu jovem adolescente. Sim. Eles vão te dar uma aula a respeito disso. E é importante você saber, porque, gente, vida, nós só temos uma nessa terra e dada graciosamente por Deus. Se eu fizer pouco caso, usar mal usado, se eu prejudicar esse corpo que Deus deu para desfrute, eu vou encurtar demais esse processo. Eu vou ter uma vida com uma qualidade muito menor, seja na saúde física, como também na saúde espiritual, social, que eu mencionei. Então esse narguilé é o grande mal. Por quê? Você vai em casas de pessoas boas, decentes, e o pai e a mãe comprou para o filho, os coleguinhas tudo na sala, fumando narguilé, como você quer dizer, e ali os pais acham aquilo tudo bonito, porque é melhor ele estar aqui em casa do que estar lá fora. Ô, ilusão terrível, gente, porque isso engana, e nada é mais perigoso do que uma coisa que parece normal, mas não é. Que parece inofensivo, mas traz no seu conteúdo um perigo enorme que tem ceifado, infelizmente, muitas pessoas. Pedrosa, e a questão também do que, por exemplo, se torna comum, eu preciso buscar algo mais forte. Sim. Né? Por exemplo, quando eu era adolescente, eu vi muitos amigos ali, principalmente no bairro que eu moro, que você conhece muito bem, filhos de pessoas, às vezes, maioria de trabalhadores ali da Bosch, né, que muitos familiares ali trabalhavam na Bosch, pessoas de uma família, assim, extremamente estruturada, educada, sim, como você disse, pobre, mas muito bem, assim, sim, decente, né? Com uma educação brilhante, e naquela época, Pedrosa, muitos se perderam no bico. Sim, né? Verdade. Pegava cocaína, diluía, injetava, e aí usava a mesma agulha para injetar no outro. Sim. E aí deu aquele boom do HIV naquela época. Sim. E aí a gente viu o sofrimento daqueles pais que trabalhavam ali dia e noite para dar o sustento, de repente perder filhos jovens, pessoas que poderiam se dar muito bem na vida e de repente a droga veio e ceifou. E o que a gente está falando aqui para você, gente, não é para assustar, é a realidade. Sim. Pedrosa foi muito assim claro quando ele disse que existe o campo natural,
E a gente, como pouco conhecedor da palavra de Deus, sabe também que existe o lado espiritual. Sim. Então, a gente sabe que o diabo ele veio para matar, roubar, destruir, ele veio para destruir a vida do ser humano, tentando trazer para o ser humano que o verdadeiro prazer não está em Cristo. Exato, Né? E esse exato. é um problema. Então a meninada fala assim, mas tem como ser feliz hoje? Pô, lógico que tem, cara. Vai num culto para você ver, né? Ouvir a palavra, no louvor. Isso vai te trazer uma satisfação que vai preencher o que a droga não vai conseguir preencher. Perfeito. Você sempre vai estar querendo buscar algo mais potente para sentir o prazer. E Cristo já nos dá um prazer assim, top, suficiente para a gente poder ser feliz. Agora, Pedrosa, fala uma coisa para mim aqui que eu queria perguntar para você. A gente vai entrar no segundo bloco. Antes da gente entrar no segundo bloco, gente, tá aqui ó, o devocional, beleza? Café com Bisnaga, sobre o livro de Salmos, 40 Salmos, um devocional bem prático para você jovem, adolescente, tá bom? E depois vai ter um desafio, né? Durante esse devocional vai ter um desafio para você meditar na palavra diariamente, tá bom? Se você quiser adquirir, entra no site cafécombisnaga.com.br e você adquirindo o livro, você também vai estar ajudando a gente aqui a pagar todo esse investimento aqui do podcast. Como eu disse, não vai ser um podcast 100% igreja, tá? Eu quero trazer para vocês aqui assuntos de utilidade pública, assuntos que estão aí no nosso dia a dia, coisas novas que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Então esse podcast aqui vai ser um podcast para trazer aí para você conhecimento, edificação e um momento muito, muito legal. Verdade. Pedrozinha, fala para mim agora o seguinte, a questão das famílias, né? Além da destruição emocional que um pai e uma mãe pode ter, Sim. porque pai e mãe, gente, não vai criar filho para o filho se perder nas drogas. Sem dúvida, né? sem dúvida. A gente sabe que boa parte de quem entra nesse processo de drogas pode ser, presta atenção, pode ser que tenha também um histórico familiar. Sim. Né? Seja abuso, desrespeito, né? Algo do gênero. A família é a base de tudo, né? Então a gente sabe que pai e mãe não cria filho para filho se tornar aí uma pessoa dependente química, né? Mas além dessa destruição emocional na vida do pai e da mãe, pô, já pensou a mãe num sábado à tarde, ao invés de estar em casa ali com a família, ter que visitar o filho numa clínica de recuperação, batalhar para o filho vencer, superar, deve ser muito triste. E quando não, a droga acaba levando o filho para um presídio, né? Imagine, pai e mãe tem que visitar o filho, né? Passar por uma revista para poder entrar lá, assim, muito vergonhosa para a mãe, para o pai. Então, assim, mas além disso, Pedrosa, tem aquela questão de quando o filho se envolve, por exemplo, dever para um, dever para outro, sim. E aí não é só ele que está em risco, é toda a família. Você já pegou alguma ocorrência assim de situação que você falou, cara, poxa vida, né? Pai e a mãe sofrendo por conta do filho estar devendo, do filho aprontar, fugir com droga, sim. Comprar e não pagar. Deixa eu te contar um que para mim... Manda aí, Pedrosa. Para mim, ele é muito triste, de fato, mas é uma história que tem muito a ver. As pessoas buscam a droga alegria, né? Como você muito bem disse, e a Bíblia, a presença de Deus, ela nos dá alegria. O Salmo 16 fala isso, na presença de Deus, a alegria perpetuamente, Deus nos enche. E muita gente nessa busca por uma alegria onde ela não existe, que é no mundo, nas drogas, nas satisfações, elas vão para uma droga mais leve, mas vai gerar no corpo dela a necessidade de mais prazer, de prazer diferente. Então ela acaba buscando em outras substâncias até chegar, quando a gente fala no fim da linha, que é no crack. E eu me lembro de uma mãe. E essa mãe, por muitas vezes, eu a vi procurando o filho dela na biqueira. Ela encontrava, ele ia embora. Passava um tempo, ele voltava, ficava 3 dias fora, 1 semana fora. De vez em quando ele sumia por 1 mês. E a mãe procurava daqui, procurava dali e não tinha notícia dele. Eu sei que passou um tempo e esse jovem tinha dívida com traficantes. Ele não conseguia mais pagar.
Porque eles começam usando o dinheiro que eles têm, depois eles perdem emprego, perdem tudo, começa a pedir dinheiro do pai, dinheiro da mãe, esse dinheiro também acaba, começa a furtar coisas dentro de casa, vender os objetos da casa, até chegar ao ponto de não ter mais dinheiro. Mas o vício faz com que eles busquem mais a droga e aumentar as suas dívidas. E essa história, ela terminou de um fim que eu achei muito ruim, porque esse jovem foi encontrado morto. Ele foi morto pelos traficantes em dívida de droga, o que é extremamente comum. Sempre foi e ainda é. Mas quando a gente conversou com essa mãe a respeito disso, ela obviamente triste, chorando, não estava aliviada, porque uma mãe não fica aliviada com a perda de um filho. Mas ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer na vida. Ela falou assim: o único alívio que eu tenho, ô policial, é que agora eu sei onde meu filho está. Agora eu não preciso procurar mais meu filho, eu sei onde ele está. Que triste. Então você mencionou de mães que vão a clínicas de recuperação, mas tem mães que vão a presídios visitar os filhos. Tem mães que vão no cemitério visitar os filhos. E normalmente, Bisnaga, eu sei que em algum momento você vai acabar perguntando isso, mas deixa eu já até aproveitar e encaixar. Que muitas dessas mães cortam o coração porque geram um sentimento de culpa. Então, primeiro, uma negação. E elas vão perguntar: por que eu fiz de errado? O que eu fiz ou deixei de fazer que levou meu filho para isso, a pessoa que eu amo? E muitas vezes não é um erro seu, mãe, não é um erro seu, pai. A gente às vezes quer se colocar no lugar do outro naquela situação. Às vezes foi um erro em que sentido? Você achou que não tinha problema você beber em casa, fazer aquelas reuniões de bebedeira, ficar bêbado, ficar nu, porque o bêbado tem essas manias, por exemplo, de criar aquela vergonha, falar alto, bater na mulher dentro de casa, quebrar as coisas dentro de casa, e os filhos estão vendo isso. Eles estão vendo esse exemplo, gente. Isso gera trauma. Qualquer psicólogo, pergunte, ele vai te afirmar isso. Esses traumas, eles podem lá no futuro virem à tona e provocar nas pessoas, muitas vezes, esse desvio de conduta, o uso de uma substância e gerar na pessoa todo esse efeito. Então tem esse perigo todo grande. Uma vez eu me lembro de um também, eu sempre comento esse caso, porque para mim ele foi muito, muito forte. Eu passava com a viatura de madrugada, no bairro que você mora, e ali uma pessoa saiu correndo, embaixo de um orelhão. Ela saiu correndo, a gente pensa: tá com droga, tá com arma, ou é procurado pela justiça. Aceleramos a viatura. Quando acelerou, tinha uma pessoa caída debaixo do orelhão, toda rasgada, toda ensanguentada e saindo fumaça do corpo da pessoa. Fumaça de fogo saindo da pessoa. Aí nós paramos, não fomos atrás do outro, obviamente, era um colega dele, que tinha acabado de arrastar ele até aquele lugar e estava ligando, pedindo socorro. Então, quando a gente chega e olha aquela situação, o rapaz estava consciente, mas assim, inesquecível. Metade do corpo dele não existia mais, era só, você via o músculo, o osso. Rasgou tudo, porque ele tomou uma descarga elétrica. Esse jovem, junto com o outro, ele pulou uma subestação de energia que tem no bairro e com um pedacinho de serra, ele foi cortar um cabo de energia para pegar o cobre, vender o cobre e comprar droga. Meu Deus. Totalmente sem noção. E ele tomou uma descarga tão forte que acabou com metade do corpo, mas ele estava consciente. Enquanto a gente estava ali, não podia nem relar nele, não tinha condição. A carne dele estava dissolvendo, não tinha como relar. Aí a gente chamou o SAMU para vir até ali para levá-lo, e naquele meio tempo, não vou esquecer a frase dele. Ele falava: policial, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Policial, eu tô morrendo, não me deixa morrer. E você tem que falar o que para ele? Acalmar o coração dele. Fala: não, ó, segura, aguenta firme, tá chegando o resgate para você. Foi colocar ele na ambulância, ele deu o último suspiro e terminou a vida dele ali, diante dos nossos olhos. E aí o nosso coração pensa: pô, esse rapaz tem uma mãe, Bisnaga. Isso aí. Esse rapaz pode ter filho, filha, esse rapaz tem família. E como fica essa família dele agora? E aí a gente vê uma corrente na sociedade hoje que defende o quê? Legalize, libere, a droga é boa, é a opção da pessoa, entra quem quer, sai quem quer. A gente vê esses discursos ideológicos, e quando eu ouço esse tipo de comentário, eu sempre falo: antes de você perguntar para mim o que eu penso, converse com a mãe de um filho drogado, converse com ela. E se você não tiver estômago, venha me perguntar o que eu penso sobre isso. É isso aí. E você vai ouvir de alguém real, gente, pessoas com sofrimento real. Você conversa com a mãe dessa, você vê no olho dela o sofrimento. A pessoa ela relata para você a situação e você vê o quanto isso causa. A droga, não tenho dúvida, gente, ela é a maior ferramenta do inimigo na sociedade atual. Ela veio para arrebentar com as famílias, veio para arrebentar com a sociedade, veio para arrebentar com igrejas sérias que trabalham com as pessoas, e as clínicas de recuperação se multiplicam.
Mas o máximo melhor que eles podem fazer é recuperar 10%, Exatamente. 15%, isso num cenário muito positivo. A esmagadora maioria, infelizmente, vão terminar a vida na droga. Mas aí, não vou falar aqui, o nosso assunto é o quê? É a opinião pública, é a informação pública relevante. Existe solução? Existe. Se você me perguntar, eu te digo qual é a solução para tudo isso. Nunca entre nesse mundo. Nunca experimente qualquer tipo de droga. Experimentou, ela vai te abraçar, ela vai te dar exatamente o que você está procurando, mas ela cobra um preço muito alto. Ela te abraça com as duas mãos e depois que te aperta, ela tem um punhal enfiando nas suas costas. Isso aí. E o resultado depois é extremamente terrível para todo mundo que está envolvido nela. Pedrosa, eu estava ouvindo ontem um podcast, um prefeito aqui da região de Campinas, que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Ele disse que ele já teve problema com o crack. Sim. Começou com a cocaína, foi parar no crack. E ele falou que a pessoa que usa o crack, ela, quando inala, ela sente aquele prazer, aquela coisa Imediato. prazerosa, imediata, Uhum. mas em menos de 5 minutos já vem aquela angústia, né? Bate aquela angústia. Por isso que eu já vi relatos de pessoas que são viciadas no crack, que elas tinham que fumar, ou usar, às vezes 50, 60 pedras por dia. Tranquilo. Tá? Aí vem a pergunta. Uma pessoa que está em estado de rua, Uhum. tá? Família, já não sabe onde está. Se uma pedra de crack, um exemplo, uma conta bem básica aqui, for R$5, que é o resto do resto. Sim. Ela tem que usar 60 por dia, são R$300. Sim. Então, aonde que ela vai arrumar esses R$300? Obviamente Uhum. que vai vender o corpo, Sim. vai roubar Uhum. e vai até mesmo, às vezes, matar uma pessoa de dentro da sua casa para poder roubar e levar as coisas de dentro. De venda do corpo, deixa eu lembrar um exemplo também, Claro, para vamos você lá. ver. Porque é uma menina de origem evangélica, de igreja. Outro caso também que eu não vou me esquecer. A gente aposenta, tem o nosso tempo, mas não adianta, as memórias, elas Sim, ficam claro. do que a gente vivenciou. Uma vez em uma madrugada, eu parado em uma biqueira, eu tinha feito uma abordagem aos traficantes, estou ali parado enquanto a gente verifica a documentação, aquela coisa toda, e lá na rua escura vem uma mocinha, bonita, pequenininha, você via que é uma menina de 15, 16 anos, grávida, barriguinha assim, chega pertinho, veio até mim com um dinheirinho na mão para comprar droga. Em mim. Ela não enxergou que eu era um policial fardado, gente. Armado tudo. Ela não enxergou, ela viu uma imagem naquele lugar e era o traficante. Então ela veio me dando dinheiro e pedindo, tem pedrinha, pedrinha, pedrinha. Quando eu revelo para ela ali que era policial, ela tem aquele choque na hora que ela percebe que era um policial, ela vê a viatura, aí pronto, ela quer tentar sair, quer tentar de algum jeito, e eu aproveitei para acalmá-la e conversar, porque eu queria descobrir um pouco da vida dessa menina. E aí eu descubro que era de família, que veio de uma formação de uma igreja, que estava grávida com apenas 16 anos, era uma menina totalmente jovenzinha, que em algum momento entrou nesse mundo da droga. E eu pergunto sobre a gravidez dela. Como que ela tinha dinheiro, dentro do que você está falando, para comprar droga? Como ela é mulher, ela tem uma vantagem que o homem não tem. Ela pode usar o corpo dela. Ela pode usar a boca, ela pode usar as partes íntimas para gerar dinheiro. E pasmem vocês, Que tristeza, hein? ela fazia programas, ela fazia sexo oral em homens naquela época por R$3, Meu Deus. fazia sexo por R$5 para comprar pedra. E numa dessas, ela acabou engravidando. E não sabia nem quem era o pai. Tem mínima noção. E pior, como vai nascer uma criança, filha de uma adolescente, que engravidou do tráfico, que engravidou da droga, e vem depois essa criança sob efeito do crack. Ou seja, ela gera um problema, não é maldição hereditária, é consequência hereditária, que ela acaba gerando para aquela criança que vem depois dela. E também isso me chamou a atenção. Então eles têm dinheiro, como? Prostituindo, eles têm dinheiro furtando, então eles pulam para casa, eles se cortam em cerca de arame, tomam choque nessas cercas elétricas, caem na boca de cães, de vez em quando consegue escapar todo machucado, de vez em quando o cachorro leva vantagem, não consegue escapar, caem de marquise, muito comum, sobem em lugares que são extremamente, caem dali, ficam prostrados no chão, todo arrebentado, todo machucado, vendem objetos de casa, eles fazem isso, cometem crimes, obviamente, para fazer isso, e aqueles que seriam os mais tranquilos, pedem dinheiro em semáforo.
Eles vão ficar no semáforo pedindo dinheiro, dizendo, é minha comida, é meu lanche. E normalmente o brasileiro, Bisnaga, não sei outro lugar, mas o brasileiro tem um sentimento de compaixão, de dó. E o brasileiro acaba contribuindo. Ele sempre dá uma moeda, ele sempre dá R$1. Ele até oferece comida, mas o foco deles não é se você der comida boa e sacadinha, eles vendem aquilo. Porque eles precisam do dinheiro. Se você dá roupa, eles vendem. Eles não vão usar a roupa, eles vão continuar com a roupa suja que eles estão. Porque tudo eles precisam de dinheiro. E muitas vezes a gente faz um ato de bondade. Sabe aquela história? Fazer o bem sem olhar a quem? Mas isso não é bíblico, isso é da cultura popular. Porque se eu sei que a pessoa vai se drogar, o meu dinheiro para ela não é bênção, é maldição. Sim. Se eu sei que ela está se matando, eu estou ajudando-a a ter esse cenário. Então eu tenho que ter uma postura diferenciada. Por exemplo, você citou essa cidade, mas próximo dela tem Indaiatuba. Indaiatuba é muito interessante, é uma cidade modelo, muito bonita, tudo, não moro lá, mas é uma cidade que eu conheço bem. Quando você entra em Indaiatuba nas avenidas, tem placas da prefeitura pedindo, por favor, à população, não dê dinheiro a morador de rua, não alimente esse sentimento de mendicância aqui na nossa cidade. Existe um centro social apropriado para isso, para cuidar deles. E é uma cultura que deveria ser espalhada em todos os lugares, porque o efeito que isso provoca é muito triste. Recentemente, 2 garotos, quase todo dia eu vi eles no semáforo vendendo bala, na região ali próximo ao Carrefour Valinhos. Todo dia os 2 ali, o maiorzinho e o menor de 14 ou 15, acho que 14 anos. Todo dia. Até que num belo dia agora, pouco tempo atrás, ele mudou de semáforo para o semáforo de cima e resolveu roubar o motoqueiro. Resolveu. Arrumou uma arma lá, um simulacro, foi roubar o motoqueiro. O motoqueiro era um policial militar. Pronto. Numa reação natural e instintiva, o policial se defendeu, porque ele não sabe no escuro se é arma real ou não, e ali desferiu o tiro e um garoto de 14 anos passa para a eternidade. Até hoje essa história dói no meu coração, Bisnaga, porque todo dia eu vi ele vendendo bala quando eu passava ali. Interessante, Pedrosa, você disse de uma menina de 16, agora você disse de um menino de 14. Que faz parte do processo da adolescência. Então, cada vez essa questão de drogas está começando mais cedo na vida do ser humano. Verdade. Então, adolescente, por favor, não use nem por brincadeira. Não, amigo da escola, não quero. É melhor você ser chamado de quadrado, mané, sei lá, vacilão, do que depois você ter um futuro destruído por conta de um momento ali que você quis provar para quem? Né? Para os amigos, entre aspas, porque isso daí para mim não é amigo, né? Isso é a pessoa que quer te afundar. Agora, Pedrosa, vou fazer uma pergunta agora pessoal. Você vai falar para mim como um policial e como um pastor. Parece aquela pergunta do papo reto do menino aquela vez. Aquela pergunta foi top. Foi. Você chegou lá, viu o cara todo queimado, tomou uma carga ali, um choque. Tá, legal. A gente sabe que o ser humano natural, ele não compreende as coisas espirituais, beleza? Verdade. Pode ser que alguém pense assim, menos um para dar dor de cabeça para a sociedade. Sim. Menos um para roubar, menos um para lá quebrar o vidro, roubar, pular na casa de alguém. Verdade. Agora você como pastor vendo aquela cena, o que passa na sua cabeça? A gente sabe que o salário do pecado é a morte, enfim. Mas como pastor ali vendo aquilo lá, quando você bateu o olho, você viu o cara ali queimando, ou a sua mente, o seu coração já vai assim... tem uma história por trás disso, Exato. Tem uma família atrás disso, Sim. Tem uma questão da salvação, enfim. E aí, como que é você ter que ter esse ponto de equilíbrio? As pessoas pensam, Bisnaga, que um policial, por exemplo, ele é desalmado, ele tem prazer no outro ter morrido, ele gosta de ver isso. De maneira nenhuma, gente. Um policial, ele é um ser humano como qualquer outro, sai da sociedade, se torna um agente público para defender. Estou falando dos bons policiais, obviamente, para defender uma sociedade, defender vidas. E quando ele está diante desse tipo de processo traumático, claro que isso afeta a gente, um pouquinho da gente acaba ficando em cada cenário, em cada ocorrência dessa. Por quê? Porque diante de um cenário, você pensa tudo isso. Poxa, mas essa pessoa tinha uma casa, uma cama, que até hoje o espera, tem ainda se for, tem pai, tem mãe, tem gente que ora, faz vigília pela vida dele, tem gente que quer porque quer a libertação dele e ingenuamente acha que ele não sai disso porque ele não quer.
porque é só ele deixar de ser sem vergonha. Gente, não é assim. Ele é um escravo de uma substância, a substância manda nele. É ela que diz o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. É o nível da insanidade que chega. E o nosso coração fica com pena? Fica. Gera uma empatia de se colocar no lugar do outro, porque depois você vai para casa, você vai viver com sua família normal, mas você sabe que uma mãe vai receber essa notícia de madrugada, você sabe que vão preparar um velório, você sabe que durante a vida inteira fica essa marca tão ruim na vida da pessoa, você faz abordagem na casa, você vê fotos geralmente da pessoa grande assim na sala. Basta você perguntar, é uma história trágica por detrás. É alguém que a família quer deixar perpetuando, sorrindo, alegre no ambiente, porque a dor da perda foi muito grande. Então, dói nosso coração? Dói, gente. Como a própria Bíblia diz, né, lá em Malaquias, Deus não tem prazer na morte do ímpio. De jeito, Ezequiel fala isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E também, qualquer cidadão de bem não tem. Qualquer policial que é comprometido também não tem prazer na morte de ninguém. Você quer que a pessoa enxergue por si só o tamanho do erro. E eu disse aqui, a melhor solução é nunca entrar. É isso aí. Nunca. Não experimente, não entre nesse jogo. Você que é pai ou mãe, cuidado com o exemplo que você dá. Porque eu falei, tem muito pai que acha que tudo bem, ele bebe, o filho não vai se tornar igual a ele, o filho vai ser diferente. Não é bem assim, o exemplo arrasta. O exemplo é muito poderoso. E a você, jovem, você não precisa disso. Para você ser feliz, você pode até não ser religioso, mas você não precisa de nada externo, substância, para te fazer ser feliz. Porque você pode conquistar tudo isso com meios que vão te fazer bem e levar você a uma idade, uma longevidade com qualidade. Entendi. Agora, galera, você tá gostando aí desse podcast aí, ó, vai lá, vai curtindo aí, vai compartilhando, enfim, vai nos ajudando na divulgação. Eu acho que tá um assunto bem legal aqui hoje, bem interessante. E a gente, para ir para a reta final, Pedrosa, esses dias, eu fiquei sabendo que uma mãe viciada foi vender foi vender a sua própria filha na biqueira. Uhum. Né? Tava devendo lá, ela foi entregar a filha na biqueira. Obviamente que o pessoal, né, do tráfico não aceita esse tipo de coisa, não é verdade? A gente tem que ser assim, verdadeiro nessa questão. Né? Estão lá num papel que não era para estar fazendo, mas nesse ponto, quando se trata de filho, família, para eles isso daí é um absurdo. Sem dúvida. E no caso, expulsaram essa menina do bairro lá. Enfim, agora, pensa comigo, hoje a gente tem aí clínicas de recuperação, a gente tem algumas instituições que não são só evangélicas, não. Sim. Tem muitas que fazem um papel muito bom na sociedade. Verdade. Porque no ser humano, quando a pessoa ela tem um amor dentro dela, depende de estar em igreja evangélica. Ela quer ver o bem do próximo, ela quer ajudar na recuperação, na restauração. Então a gente tem lá algumas instituições, a gente tem grupo de reabilitação, narcóticos, alcoólicos, né? Tem tudo isso daí. Tem as clínicas, que, por exemplo, eu conheço aqui em Campinas, né? Conheci o Elias Zib na época, que fazia um trabalho muito bom. Enfim, agora fala para mim, essa questão de internação, né? Sei lá, o usuário, ele tem que decidir a internação, se vai, se não vai e tal. Eu não estou falando questão fé, estou falando igreja. Perfeito. Eu estou falando assim, se uma pessoa ela está numa condição de dar o próprio filho para pagar uma dívida, eu acho que ela não está assim, o seu raciocínio já não está fora legal. de si. Já está fora de si. Está fora de si. Nessa questão, como que você olha, não como pastor, mas agora como um policial e tal, essa pessoa ela tem que ser internada, ela precisa de uma ajuda, porque senão ela vai morrer ali. Sim, enfim. É muito profundo o que você está perguntando e muito verdadeiro. Eu disse desde o começo que a única solução 100% segura para a droga é não entrar. Lembra? Mas vamos para o cenário de quem entrou, porque é uma realidade. Então as pessoas entraram. Se já passou o efeito prevenção, vamos agora para o efeito repressão, que é o tratamento devido a essas pessoas. E de droga, existe uma raríssima exceção de pessoas que tomam a decisão, eu vou parar, eu vou sair, e eu saio. E muita gente, por exemplo, para de fumar, que é uma droga lícita, e fala para os outros, eu consegui como o outro não consegue. Gente, isso aqui é uma diferença muito grande de uma coisa para outra, e jamais eu posso me comparar ao outro. Cada organismo, cada mente é uma e tem as suas reações.
Mas tem gente que consegue. Parou no começo, ótimo. Mas aqueles que não conseguem, que é a esmagadora maioria, aqueles que foram mesmo e estão no vício, não sai de um vício sem ajuda externa. Não sai de um vício sem ajuda de pessoas. Então, qualquer tipo de vício, isso vale para tudo, gente. Vale para o vício em pornografia no celular, vale para o vício de você assistir alguma coisa, vale para o vício em dorama, se for o caso. Eita, meu Deus. Até lembrando, né? Fala, papai. Vale para qualquer tipo de vício, você só sai com ajuda. Ter alguém de confiança e falar, eu sou viciado. Ô, palavra difícil. Mas você vira e dizer com toda letra, pastor Bisnaga, eu sou viciado, quero que o irmão me ajude. Me ajuda, o que eu faço? Como que eu vou fazer? Então vamos conversar, vamos orar junto, vamos caminhar junto, vamos ter um tempo dedicado um ao outro. Então, quando o assunto é clínica, clínicas são fundamentais no processo de recuperação. Por conta do trabalho que eles fazem de laborterapia, que é o quê? Ocupar a mente e o corpo do viciado em atividades ali naquela clínica, independente de serem ligadas a uma religião ou não, elas têm esse trabalho de laborterapia, tem um trabalho de grupo de apoio, em que você senta em roda e conversa, abre as suas experiências com as pessoas, e o primeiro momento, que são aqueles 30 dias cruéis, que é o do isolamento e que tem que ter a desintoxicação. Tá. É o tempo mais cruel dele. E depois a manutenção deles. E eu conheço muitos mesmo, que dizem, eu fui para uma clínica e eu não consigo sair. Eu fiquei trabalhando como monitor, da clínica, porque lá fora eu não consigo não cair. Foi o refúgio dele. Refúgio dele. E também isso é bênção na vida dele. Sim, se claro. ele já teve essa autopercepção, que ótimo, porque ali ele está sendo útil, ele está ajudando vidas e ele não está caindo no vício. Porque lá fora, em meio às facilidades, ele não tem mais essa força. E aqui vale um alerta, gente. Todo viciado, quando curado, ele continua sendo um viciado. Então, no menor gatilho, ele cai. Se o vício dele era álcool e ele experimenta uma tacinha de vinho, o cérebro dele reconhece o álcool. Reconheceu, a tacinha de vinho vai levar ele para uma caixa de cerveja. Vai levar ele para uma garrafa de pinga. Inevitável. Então, os gatilhos têm que ser cuidados. Os gatilhos não podem. Você pagou para ver, você vai ver o efeito disso na sua vida. Tem um grande amigo que eu ajudei lá no Eliasib, foi curado, ficou 3 anos, uma bênção, dando testemunho em igreja, foi totalmente liberto do vício em álcool. E olha que eu fui resgatar esse rapaz lá numa casa de prostituição no Itatinga, há 3 dias que ele estava lá, gastou tudo e estava jogado num cantinho ali. Ajudamos, se recuperou. No dia que ele resolveu, ele estava sozinho, e ele resolveu experimentar uma tacinha, um copinho de uísque, eu me lembro, porque ele disse, como eu estou curado, agora eu vou testar. Essa tacinha levou ele de volta ao vício aquela mesma noite, levou ele de volta à zona de meretrício, fez com que ele fosse expulso da instituição, e hoje não sei nem como que ele está. Mas foi algo que a gente tanto vê na vida, tanto a gente passa para as pessoas. E se você conhece alguma clínica que é séria, você pode apoiar, sim. Você pode ajudar, sim. Se você é cristão, orar por eles, pelo que eles fazem, pela seriedade com que eles trabalham, porque é um público muito difícil de lidar. Não é um público simples, eles fogem, eles dão trabalho, porque eles estão sob esse efeito da droga. E a droga gerou também neles um ócio. Então eles ficam buscando ócio, quer ficar em algum lugar sem fazer nada, recebendo só o dinheirinho para fumar a próxima pedra e continuar sobrevivendo e encurtando a sua vida. E que Deus nos ajude sempre, né, a ajudar as pessoas. Você estava falando aí, Pedrosa, brincar com os limites, na verdade. Né? Eu lembrei de um personagem da Bíblia, né? Não era drogado, mas brincou com os limites, que foi Sansão. Verdade. O Sansão ficou lá, tirando uma onda, querendo dar ali aqueles enigmas para descobrir qual era o segredo da sua força, e a gente sabe que só Deus teve misericórdia. Então não brinque com os seus limites. Se você um dia já foi liberto, saiu, não passe perto de biqueira, não queira experimentar nada, não fique buscando alguma coisa para, agora eu sou forte demais, porque o ser humano, o próprio Jesus disse que a carne é fraca e a gente não pode dar vitamina para ela. Beleza? Alimente a sua fé. É isso aí. E a carne morre de fome. É isso aí, com o café com bisnaga é uma opção para você também isso. se alimentar. Indo para a reta final agora, a gente sabe, Pedrosa, eu quero te agradecer desde já. Foi o primeiro podcast, eu nunca fiz um podcast
nem sei como que eu estou indo aí, mas eu acho que o bate-papo com a pessoa que eu trouxe já desenrolou bem. Muito bom. Uma coisa assim que a gente não pode deixar de falar. Esse programa, esse episódio, esse podcast, como eu disse, não é 100% só Bíblia e igreja. Vai ter outros assuntos aqui que a gente vai conversar. Mas eu tenho uma veia evangelística e eu não consigo deixar de falar no programa que Jesus é aquele que pode libertar o homem. Ok ou não? Jesus pode fazer na vida de um homem o que as pessoas, a sociedade não pode fazer. Então, eu creio, Pedrosa, que além de todos os meios naturais, Sim. que Deus usa também os meios naturais. Teve cego na Bíblia que Jesus falou, veja. Teve cego na Bíblia que Jesus vai lá e disse, vai se lavar no tanque. Exato. Então existe, obviamente, não pode espiritualizar tudo, os meios naturais, os meios espirituais. Para a gente terminar com uma experiência de fé, eu queria que o Pedrosa não deixasse de contar aqui uma experiência que eu assisti no programa Polícia 24 Horas, que foi num bairro aqui de Campinas, do poder da oração. A oração, ela movimenta o céu, a terra e movimenta até aqui em Campinas, num bairro, de uma situação que vocês estão lembrados do qual que é, O né? milagre da fé, sim. O milagre da fé. Eu queria que o Pedrosa fechasse esse primeiro episódio com essa experiência, mas dizer para você, compartilhe esse programa, peça para alguém que tem passado por problemas nas suas famílias relacionado a esse assunto de hoje, para que possa assistir. Há ainda esperança, Jesus pode fazer coisas extraordinárias. É lógico que existe o esforço humano, mas aquilo que o homem não pode fazer, eu creio, Pedrosa crê, que Jesus pode fazer. Jesus quer ajudar, Verdade. mas o ser humano precisa batalhar, se esforçar para isso. E eu creio que Jesus tem poder para transformar a sua família, a sua casa. E eu também ouvi testemunhos de que Jesus libertou, fez milagre, fez coisas extraordinárias na vida de alguém da sua casa. Mas, Pedrosa, conta aí essa história, porque essa história é extraordinária e, de repente, é uma resposta de oração aí. Verdade. E que você tem orado por uma questão na sua vida. Pega a visão agora aí. Nas coisas de Deus são incríveis, né? Há um mês atrás eu achei essa reportagem, depois de tantos anos, estava ouvindo de novo. No YouTube? No YouTube. Estava lá pesquisando, acabei encontrando e foi tão assim especial porque é gostoso lembrar. Depois eu vou encontrar o link, vou te passar e se alguém te pedir, você passa o link para a pessoa assistir, porque está disponível lá no YouTube. Mas 2 textos bíblicos, como o seu devocional, Bisnaga, são nos Salmos, né, que você trabalhou, para você que eventualmente está ouvindo, mas você sabe do seu vício, você sabe da situação que está lutando. Tem uma palavra para você também. Sim. Esse podcast é para você também, principalmente. Não é só uma prevenção, mas tem para você que está nisso. O Salmo 103, ele é lindo, porque Deus, ele mostra algo fantástico. Diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, porque foi Ele que nos fez, e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe a nossa fragilidade, sabe a nossa tendência à queda. E esse mesmo Salmo diz que Deus não nos trata conforme as nossas transgressões. Deus é misericordioso, renova as misericórdias. E o fato de você estar ouvindo isso agora é Deus renovando misericórdia sobre a tua vida, para mostrar para você que há solução. Sozinho, impossível. Procure ajuda, procure alguém para caminhar com você. Se for o caso, procure ajuda a uma clínica séria para alguém te levar até isso e saia desse cenário, porque Deus é um Deus de vida e vida em abundância. Salmo 103, para sua reflexão. E para você, pai, mãe, familiar, líder, que luta com isso também, eu deixo o Salmo 60, que é o Salmo de Davi, conhecido como oração em tempos de guerra. Esse salmo, ele fala, é vão a gente confiar no homem, no esforço do homem, mas devemos confiar integralmente em Deus. E no salmo ele vai dizer, de Deus é tudo, esse mundo, o ouro, a prata, as nações, Deus é dono de mim, é dono de você, e o que é impossível para o ser humano, para Deus é só questão de tempo. Isso aí. Então continue orando, continue jejuando, continue se dedicando, continue clamando, porque a resposta
vem. Deus é fiel para responder a sua oração, a sua dedicação. E aí vem essa história que o pastor Bisnaga pediu para eu compartilhar com vocês. Era uma tarde como qualquer outra. Eu estava com a equipe do Polícia 24 Horas da Band na minha viatura para filmar, eventualmente, alguma ocorrência daquele dia. E chegou a notícia para mim, uma denúncia anônima, que no quintal de uma casa havia um carro roubado numa região aqui da cidade de Campinas. Fui com a equipe averiguar e, de fato, o veículo estava no quintal daquela casa, mais ou menos escondido, não tão bem, pois deu para ver a placa dele. Verifiquei a placa no nosso sistema do Copom da Polícia Militar e constava de fato que o veículo era produto de roubo, não era nem furto. O roubo é com arma de fogo, é tomar da pessoa o patrimônio que ela tem. E lá no fundo uma casinha com a luz acesa, porque estava já começando a escurecer e garoando naquele dia. Fui com a equipe, fiz uma abordagem técnica, abrindo a porta de surpresa para verificar quem estava ali dentro de posse desse veículo. E ao abrir a porta, tinha somente um homem ali sentado em um sofá, era um cômodo muito pequeno, um sofá, esse homem sentado e ao lado dele tinha 4, 5 crianças. Eu lembro que era bastante criança e tudo em tamanho diferente, de 8 anos a 2 anos de idade. Era uma espécie de uma escadinha. E eles estavam todos com bíblias na mão. Eles estavam fazendo um culto doméstico, uma espécie de devocional, fim da noite, fim do dia, talvez para dormir. Ali eles estavam. E a mãe, a esposa daquele homem, havia ido trabalhar no primeiro dia do emprego dela, em outra região de Campinas que ela nem sabia deslocar. Era para ter chegado já, ela não tinha chegado de ônibus até aquele momento. Eu fiz a abordagem àquele homem, pedi para deixar ali as bíblias do jeito que estava, ele se levantar. Comecei ali a conversar com ele, mas aquela cena, ela me chamou a atenção. Eu pedi para que as crianças fossem para o outro cômodo. Tinha 2 cômodos na casa, ali a sala e um quarto. Pedi para que elas fossem para o quarto para que eu pudesse conversar com o pai delas, porque eu ia prender o pai delas. E eu não queria que elas presenciassem aquela cena de eu prendendo o pai delas, colocando um algema, porque quando você algema uma pessoa, gente, é a certeza, ela vai presa. E quem está assistindo aquilo é muito traumático essa cena. Deixei aquelas crianças na sala, estou conversando com ele, ele me contou uma história, verifiquei o documento dele, já tinha sido preso por roubo de carro e receptação de carro. Sim. Ou seja, era o ladrão perfeito naquela situação. Mas ele me disse que não, que aquele carro, uma pessoa havia deixado para ele consertar o carro ali. E quem era essa pessoa? Ele dizia que era um pastor de uma igreja, que ele não sabia qual igreja e não sabia nem o nome do pastor. Ou seja, história da carochinha. Sim, para a polícia... Não, está confirmado. Eu pego esse homem, algemo ele e a gente tira ele da casa para já levar para a viatura, para a gente poder conduzir ele para o distrito, chamar um guincho e levar o veículo roubado. Nesse meio tempo, saindo com ele da casa, a esposa dele chega do trabalho, desesperada quando ela viu a viatura ali. E as crianças ficaram no quarto? Lá no quarto, as crianças no quarto. E essa senhora vem naquele desespero, pelo amor de Deus, não leva. Ó, se levar ele, ele vai morrer de fome. É meu primeiro dia no emprego, a gente não tem condição. Ah, são 5 crianças, a gente tem 5 filhos aqui. E eu conversava com ela e o que eu fiz? Deixei ela falando com o policial e entrei na casa, porque eu precisava pegar os documentos dele. No que eu entro na casa, eu vou ao quarto. Quando eu abro ali e empurro a porta do quarto, estão os 5 ajoelhados na cama, os 5. Orando fervorosamente a Deus. Aí, meu Deus, hein? Levantavam as mãozinhas, pequenininhas. Aquela oração, se você é do meio pentecostal, você está bem habituado. Aquela oração barulhenta, aquela oração pentecostal. Todos eles orando pela libertação do Pai. Simplesmente eu não consegui procurar o documento. Não conseguiu, voltou. Eu voltei, porque no meu coração, veja, eu sou um pastor, já era pastor nessa época. Vendo aquela cena, eu falei assim, tadinho deles, né? Que eles estão clamando a Deus e a resposta vai ser não. Porque eu vou levar o pai deles preso. A oração deles não serve para nada nessa situação. Pedrosa, e nessa, como pastor, como policial, cara, que guerra que fica dentro de você? Ela é muito cruel, porque você fica numa situação que, assim, as crianças estão iludidas, e como que elas vão crescer depois, né, com essa situação? Entendi. Porque você vai ser racional, né, nessa hora. Eu tenho que ser racional. O homem está preso por conta daquilo. Vão ficar numa situação difícil financeiramente? Vão ficar, mas o que eu posso fazer? Uma vez que eu tenho que cumprir a lei. E nisso que elas estão orando, eu fecho a porta, saio, e quando eu estou ali na viatura, conversando com ele, pegando os dados dele, me vem uma pessoa correndo na rua. Correndo. Isso nunca aconteceu e não acontece, gente, esse tipo de coisa. Ele veio correndo e se apresentou, não, eu sou pastor de uma igreja tal. Falei, tá, mas tudo bem, o que você na história? Não, é que esse carro que tem é meu. Meu Deus. Esse carro foi roubado e eu achei o carro e não falei pra polícia nada.
Eu simplesmente peguei o carro, reboquei e trouxe para ele. Ele não deu baixa no não sistema. deu baixa. Poxa, então o carro era roubado no sistema, Sim. mas ele não deu baixa naquela situação. Ou seja, naquela situação, aquele homem era inocente. Só que, gente, em quase 30 anos de serviço, e se algum policial está ouvindo esse relato, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Isso não acontece. Geralmente ele vai preso sim porque é roubado o carro. Essa foi a primeira experiência que eu tive em todos os anos de carreira operacional, a única. E o que foi a lição que eu tirei na hora ali? E eu falei pro pessoal da equipe da Band, hoje aconteceu um milagre, vocês estão filmando o milagre. E sabe por quê? Levei eles na casa para eles verem o milagre. Sabe qual é o milagre? Essas crianças oraram e Deus respondeu. É isso aí. Deus fez o milagre ali, foi uma lição para mim. E aquelas crianças, eu fiz questão de chamar todas, tudo agarradinha na mãe, e dizer para elas, olha, tô tirando a algema do pai de vocês, porque Deus respondeu a oração de vocês. Eita. E ali entreguei o pai para eles de volta. Foi aí, marcante gente. na minha vida, acredito que é a ocorrência, sim, espiritualmente falando, mais linda de tudo que eu presenciei na minha carreira. Imagino. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio e depois desse testemunho aqui, é uma história verídica, né? Foi um testemunho. Verdade. Nós vamos terminar esse episódio fazendo uma oração e eu creio que Deus pode visitar alguém da tua casa, da tua família. Lembre-se que o Senhor Jesus é maior do que todos os problemas. E se você entregar, você que está me assistindo, você não é de igreja nenhuma, nunca frequentou, também não quero dizer para você que placa de igreja salva. Jesus é o Salvador. Verdade. Ok? Mas eu quero dizer para você que você pode também procurar uma igreja séria, bíblica, cristocêntrica, entregar sua vida para Jesus. E se você tem passado por algum tipo de problema, Jesus é aquele que pode fazer. Verdade. O que o homem não pode fazer. Jesus pode te ajudar, te libertar. E o que o pastor Pedrosa disse aqui desse testemunho, Jesus ouviu a oração de 5 crianças que estavam ali, né? Já vendo o pai ser preso e no último momento a resposta de Deus veio. Pastor, obrigado. Obrigado Eu não a você, tenho meu palavras irmão. para agradecer ao senhor. Uma honra estar com você, Estar aqui. com vocês. Essa amizade que a gente tem já de um bom tempo, desde o Papo Reto. Graças a Deus, né? muito tempo. E a gente sempre aí estando junto. Verdade, meu irmão. Tive o privilégio de receber o senhor na minha casa, a gente comer aquela pizza. Sim. E hoje aqui nesse podcast, quero te agradecer de coração mesmo. Tô contigo sempre, meu irmão. E logo, logo a esposa, né? Nossa querida irmã Valdirene, nossa... Vou falar pastora Valdirene por consideração de ser pastor. Sim. Mas ela... A psicóloga muito assim... A com voz assuntos fantástica. extraordinários. São muitos assuntos, né? De emocionais. Emocionais, essas coisas, saúde ela, mental. saúde mental. E ela vai ser também uma das nossas convidadas para estar aqui com a gente, tá bom? Então você que está aí na sua casa, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer nesse momento por esse primeiro episódio. Sim. Tenho certeza que o objetivo desse programa não é nada mais, nada menos do que as pessoas saírem abençoadas, lares abençoados, edificados pelo poder dos assuntos, mas também da sua palavra. Peço a ti que o Senhor traga libertação para aquele que precisa de uma libertação, traga a solução, um milagre, a resposta para famílias que estão passando por esses problemas, porque nós acreditamos na tua palavra que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E eu creio que a palavra pode trazer livramento, libertação para aqueles que estão oprimidos, presos nessa situação, nesses vícios. Por isso nós oramos, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, que a tua casa seja inundada pelo amor e pelo poder de Jesus. Valeu? Jesus é o pão e eu simplesmente uma bisnaga usada na mão dele. Deus abençoe. Grande abraço. Beijo, gente.